aí, pessoal, beleza? Hoje nós vamos falar um pouco aí da Organização das Nações Unidas, pessoal. Quando é que ela foi fundada, né, pessoal? A Organização das Nações Unidas, a ONU, né? Ou simplesmente Nações Unidas, né? Então eu falo para vocês que é o seguinte, rapaz, essa instituição é uma organização intergovernamental, né, pessoal, criada para promover aí a cooperação internacional, né? Isso aí é o seguinte, que uma substituição da Liga das Nações, né, pessoal? A organização foi estabelecida em 24 de outubro aí de 1945, né, após o término da Segunda Guerra Mundial, pessoal, com a intenção de impedir outro conflito como aquele, né? Ou seja, eles não queriam outra guerra, né, pessoal? Será mesmo, né? Porque se fala muito hoje aí da terceira G mundial, né, pessoal? Então há indícios aí de que essa falácia aí que era para não ter outra G, né, mundial aí é uma falácia, pessoal, mas vamos ver se é isso mesmo, né, pessoal? A gente tem que esperar o tempo responder direitinho, né, pessoal? Então, na altura da sua fundação, a ONU tinha aí, pessoal, 51 Estados-membros, né? E hoje são 193, né, pessoal? A sua sede está localizada em Manhattan, né, pessoal? Ali em Nova York, né? E possui extraterritorialidade, né? Que, pessoal, que aí eu falo para vocês o que é isso dentro de alguns instantes, né, pessoal? Muito bem, pessoal. Então, falando aí de extraterritorialidade, pessoal, em direito internacional, é o estado de ser isento da jurisdição da lei local, né? Geralmente como resultado de negociações diplomáticas, pessoal. A extraterritorialidade também pode ser aplicada a lugares físicos, né? Tais como embaixadas estrangeiras, bases militares de países estrangeiros ou escritórios, né, pessoal? Escritórios aí das Nações Unidas, né? Então, pessoal, pela extraterritorialidade, né? Um prédio ou terreno em um país estrangeiro aí, né? É considerado como uma extensão do próprio país, né, pessoal? Vamos pegar aqui um exemplo aí, né, do Brasil, né, pessoal? O Brasil aí que tem a sua embaixada nos Estados Unidos, né? Então, com esse exemplo aí, a gente pode considerar que o local da embaixada do Brasil ali nos Estados Unidos, né, pessoal, seria aí uma extensão do próprio Brasil, né? Vocês estão entendendo? Então, pessoal, falando ainda aí das Nações Unidas, né, pessoal? Outros escritórios situam-se em Genebra, em Nairobi e Viena, né? A organização é financiada por contribuições avaliadas e voluntárias de países membros, né? Os seus objetivos incluem manter a segurança e a paz mundial, promover os direitos humanos, né, pessoal? E auxiliar no desenvolvimento econômico e no progresso social, né? Protegendo o meio ambiente e provendo ajuda humanitária, né? Em casos de fome, desastres naturais e conflitos armados, pessoal. É isso mesmo, pessoal. Até em situação de conflitos armados entre países, a Organização das Nações Unidas, né, ela provê aí ajuda humanitária, né, pessoal, nesses casos aí, bem como aí, como já foi dito, da fome, né? A pergunta que fica é se realmente eles estão fazendo o papel, se estão cumprindo o papel pelo qual ou para o qual eles foram criados, né, pessoal? Aí deixa aí uma dúvida no ar, vocês estão entendendo? Também aí falando um pouco, né, da bandeira da Organização das Nações Unidas, pessoal, é uma bandeira azul aí que tem aí um símbolo, né, o famoso símbolo da Terra plana, né? Aí os terraplanistas aí que estão ouvindo o canal aí vão pensar que eu estou defendendo eles, pessoal, mas na verdade eu não tomo muito partido não, pessoal. Eu gosto mesmo de pesquisar porque aqui é o cristão pensador, pessoal. E cristão pensador, ele tem que botar a cachola para funcionar, né, pessoal? Ele tem que pensar, ele não pode ficar acreditando em qualquer coisa não, pessoal. Então, vamos pesquisar um pouco mais aí sobre a Organização das Nações Unidas, pessoal. Então, falando um pouco mais aí da criação dessa organização, pessoal, tudo aconteceu aí que foi durante a Segunda Guerra, né? O presidente estadunidense, né, pessoal, Franklin D. Roosevelt, começou a discutir a criação de uma agência que sucederia a Liga das Nações, né, pessoal? Depois nós vamos falar um pouco aí sobre a Liga das Nações, né? E a Carta das Nações Unidas foi elaborada em uma conferência em abril ou junho de 1945, pessoal. A carta entrou em vigor a 24 de outubro de 1945 e a ONU começou a operar, pessoal. A sua missão de promover a paz foi complicada nas suas primeiras décadas de existência, pessoal, por culpa da Guerra Fria entre Estados Unidos, União Soviética e seus respectivos aliados, né, pessoal? Teve participação em ações importantes na Coreia e no Congo, né, pessoal? Além de ter aprovado a criação do Estado de Israel em 1947, né? Vocês acham que o Estado de Israel existe há muito tempo? Ele existiu, mas ele terminou, né, pessoal, no ano 70, e por volta do ano 70 da era cristã, né, pessoal, da era moderna. O que aconteceu? Israel foi extirpado do mapa, né, pessoal, e foi espalhado aí por várias nações, né, pessoal. Mas em 1947, por um voto, né, de Minerva aí do brasileiro Oswaldo Aranha, né,
o chanceler na Organização das Nações Unidas, aí, então votou, né, um voto de Minerva aí para poder ser criado aí o Estado de Israel, né, pessoal? Então isso foi aí em 1947 ou 1948, por volta deste período aí, pessoal, que Israel voltou a ser, né, pessoal, um país novamente, né? Pessoal, o número de integrantes nas Nações Unidas cresceu bastante, pessoal, após o grande processo de descolonização na década de 60, ocorrido principalmente na África, na Ásia e na Oceania, né, pessoal? E na década seguinte, seu orçamento para programas de desenvolvimento social e econômico ultrapassou em muito seus gastos com a manutenção da paz, né, pessoal? Após o término da Guerra Fria, a ONU assumiu as principais missões militares e de paz ao redor do globo, né, com diferentes níveis de sucesso, né, pessoal? Porque também esta organização, né, pessoal, foi laureada com o Nobel da Paz em 2001, né, e alguns de seus oficiais e agências também ganharam o prêmio, né, pessoal. Outras avaliações da eficácia da ONU são mistas, né. Alguns analistas afirmam, né, pessoal, que as Nações Unidas são uma força importante no que tange, né, manter a paz e o estímulo, né, do desenvolvimento humano na Terra, né, pessoal. Enquanto outros adjetivam de ineficiente, né, pessoal, corrupta ou tendenciosa, né? Não é brincadeira não, né, pessoal, mas é o seguinte, né? É o seguinte, 6 órgãos principais compõem aí as Nações Unidas, né? Que são aí, né, pessoal, a Assembleia Geral, né, pessoal, que é a Assembleia Deliberativa principal, né? E o Conselho de Segurança, né, pessoal, para decidir aí determinadas resoluções de paz e segurança, né? E o Conselho Econômico e Social para auxiliar na promoção, né, da cooperação econômica e social internacional, né, pessoal, e desenvolvimento. O Conselho de Direitos Humanos também, pessoal. O Conselho de Direitos Humanos para promover aí, né, e fiscalizar a proteção dos direitos humanos, pessoal, e propor tratados internacionais sobre esse tema, né. O Secretariado, né, para fortalecimento, né, ou melhor, para fornecimento de estudos, né, informações e facilidades necessárias para a ONU, pessoal. E o Tribunal Internacional de Justiça, né, pessoal, que é o órgão judicial principal, né. Além desses, pessoal, há órgãos complementares, pessoal, de todas as outras agências do sistema das Nações Unidas, pessoal, como, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, né, pessoal, que é a OMS, agora tão falada aí nesse tempo de pandemia, agora em 2020, né, pessoal, a OMS está em pauta aí em várias fontes de notícias pelo mundo afora, pessoal. E tem sido também, né, a OMS objeto de muita crítica por parte aí, né, pessoal, dos teóricos da conspiração, que a meu ver, pessoal, muitos deles têm certa razão naquilo que dizem, pessoal, nem tudo devemos tomar como simplesmente teoria da conspiração, como se fosse assim uma teoria, né, sem valor algum, pessoal. Vamos aqui estar percebendo, pessoal, que esses críticos aí, eles também são pessoas pensadoras, né, pessoal. Então devemos aí analisar com critério e cuidado tudo o que dizem, pessoal, e se vocês aí verificarem algum fundo de verdade nisso, pessoal, ainda que seja de certa maneira aí superficial, pessoal, vamos aí nos juntar para poder fazer mais pesquisas e aprofundarmos as investigações, pessoal, a fim aí de não sermos enganados por qualquer sistema que seja aí corrupto, né, pessoal, que seja aí mentiroso, né. Mas voltando aqui à sequência, né, pessoal, também tem aí o Programa Alimentar Mundial, pessoal, que é o PAN, e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, pessoal, que é aí a Unicef, né? Quem é que nunca ouviu falar aí da Unicef, né, pessoal? O cargo mais alto ocupado na ONU, pessoal, é o de secretário-geral, né, pessoal? Que atualmente é ocupado aí pelo senhor Antônio Guterres, né, pessoal? Desde aí 2017, né? Pessoal, falando aí um pouco aí dos fatos, né, que antecederam aí, né, pessoal, a criação da Organização das Nações Unidas, né, pessoal, foi o seguinte, aí, ó, no século anterior à criação da ONU, pessoal, diversas organizações aí internacionais, né, e conferências foram realizadas para regular aí os conflitos entre países, né, pessoal, como o Comitê Internacional da Cruz Vermelha e as convenções de Haia, né, pessoal, de Haia, né, pessoal, isso foi aí em 1899 e 1907, né. Com a catastrófica perda de vidas na Primeira Guerra Mundial, pessoal, a Conferência de Paz de Paris em 1919, né, pessoal, estabilizou aí a Liga das Nações, né, pessoal, para manter a harmonia entre as nações, né. Essa organização resolveu algumas disputas territoriais, né, pessoal, e criou aí estruturas internacionais para áreas como o correio postal, né, pessoal, aviação e controle de ópio, né, pessoal, das quais algumas seriam absorvidas pelas Nações Unidas mais tarde, pessoal. Contudo, a Liga era fraca na representação da população, pessoal, que vivia em países coloniais, então metade do total mundial, pessoal, e na participação de diversas potências como Estados Unidos, União Soviética, Alemanha e Japão, pessoal. Falhou em agir contra a invasão japonesa
de Manchúria, né, pessoal, em 1931, a Segunda Guerra Ítalo-Etíope, né, pessoal, e as expansões alemãs sob o comando de Adolf Hitler, pessoal, que culminaram na Segunda Guerra Mundial, né, pessoal. Sobre a Declaração das Nações Unidas, pessoal, o primeiro plano concreto para a criação aí, pessoal, de uma nova organização mundial veio sob a tutela do Departamento de Estado dos Estados Unidos, pessoal, em 1939, né? O texto da Declaração das Nações Unidas foi esboçado pelo presidente Franklin Roosevelt, pessoal. O primeiro-ministro britânico Winston Churchill e o assessor de Roosevelt, Harry Hopkins, né? Durante um encontro na Casa Branca, pessoal, em 29 de dezembro de 1941, o texto incorporou sugestões soviéticas, pessoal, mas não deixou nenhum papel para a França, né? Então, pessoal, o termo Nações Unidas, pessoal, foi criado por Roosevelt para denominar os outros territórios, pessoal, que eram parte dos aliados. No dia de Ano Novo de 1942, pessoal, o presidente Roosevelt, o primeiro-ministro Churchill, Maxim Litvinov, pessoal, da União Soviética, e também, pessoal, o Tiv Sung da China, assinaram um documento que mais tarde ficaria conhecido, pessoal, sabe como? Como a Declaração das Nações Unidas, pessoal. E no dia seguinte, representantes de outras 22 nações, pessoal, acrescentaram suas assinaturas, né? O verbete de Nações Unidas foi utilizado oficialmente pela primeira vez, pessoal, quando 26 governos assinaram essa declaração, pessoal. Uma mudança significativa em relação à Carta do Atlântico, pessoal, foi a adição de uma provisão para a liberdade de religião, pessoal, que Stalin aceitou após a insistência, né, pessoal, do presidente estadunidense, pessoal. Em 1º de março de 1945, pessoal, 21 estados adicionais haviam assinado, pessoal. Muito bem, pessoal, os governantes signatários, pessoal, tendo aderido a um programa comum de propósitos e princípios incorporados na declaração conjunta, né, pessoal, do presidente dos Estados Unidos e do primeiro-ministro do Reino Unido da Grã-Bretanha, pessoal, e Irlanda do Norte, datada de 14 de agosto de 1941, pessoal, é conhecida por Carta do Atlântico, né? E convictos de que para defender a vida, pessoal, a liberdade, pessoal, e a independência, né? Também a liberdade de culto, pessoal, assim como para preservar a justiça, né? E os direitos humanos, né? Nos seus respectivos países e em outros. É essencial alcançar vitória absoluta sobre seus inimigos, né, pessoal? E convictos de que se acham atualmente empenhados numa luta comum, pessoal, contra forças selvagens e brutais que procuram subjugar o mundo, né? Será que aqui eles estão falando, né, pessoal, aí do inimigo que reside aí, pessoal, nas regiões celestiais, né, que é dito aí nas escrituras, pessoal? Pode ser que sim. Vamos pensar sobre o fato, pessoal, e tomar aí as conclusões cabíveis, pessoal. Pessoal, eles declaram também, pessoal, que cada governo, né, se compromete a empregar todos os seus recursos, né, pessoal, tanto militares como econômicos, contra os membros do Tríplice Pacto e seus aderentes, pessoal, com os quais esteja em guerra, né? Que cada governo se compromete a cooperar com os governos signatários, pessoal, da presente carta, né? E a não firmar em separado, pessoal, armistício ou tratado de paz com o inimigo, né? Que inimigo seria esse, pessoal? Poderão aderir à presente declaração, pessoal, outras nações que já estejam prestando ou que possam vir a prestar colaboração, pessoal, ou assistência material na luta para derrotar o hitlerismo, né? As Nações Unidas, pessoal, foram formuladas e negociadas por delegações de União Soviética, Reino Unido, pessoal, Estados Unidos e China, na Conferência Dumbarton-Oaks, em 1944, pessoal. Depois de meses de planejamento, né, a Conferência das Nações Unidas sobre Organização Internacional foi aberta em São Francisco, né, em 25 de abril de 1945, pessoal, com a presença de 50 governantes e várias organizações não governamentais, pessoal, envolvidas na elaboração da Carta das Nações Unidas, né? Os chefes de delegações dos países envolvidos, pessoal, se revezaram como presidentes das nações plenárias, né? Anthony Eden, da Grã-Bretanha, Eduard Stettino, né, dos Estados Unidos, Tiv Sung, da China, e Vyacheslav Molotov, da União Soviética, pessoal. São nomes aí bastante difíceis de pronunciar, pessoal, mas no geral, creio que os senhores estão entendendo aí a minha narrativa, pessoal. Nos encontros seguintes, pessoal, o Lord Halifax substituiu o Sr. Eden. V.K. Wellington Cole, pessoal, entrou no lugar de Tiv Sung e o Sr. Gromyko substituiu o Sr. Molotov, pessoal.
A ONU veio à existência oficialmente, pessoal, em 24 de outubro de 1945, sob a ratificação da Carta pelos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, pessoal. França, República da China, União Soviética, Reino Unido e Estados Unidos, pessoal. E pela maioria dos outros 46 signatários, pessoal. Os primeiros encontros da Assembleia Geral com 51 territórios representados, pessoal, e do Conselho de Segurança ocorreram no Westminster Central Hall, pessoal, em Londres, com início em 6 de janeiro de 1946. A Assembleia escolheu Nova York como localização da sede da ONU, pessoal, e a instalação foi completada em 1952. Seu local, pessoal, assim como as sedes em Genebra, Nairobi e Viena, pessoal, é designado como território internacional. Trygve Lie, então ministro de Assuntos Exteriores da Noruega, pessoal, foi eleito o primeiro secretário-geral das Nações Unidas. Era da Guerra Fria, pessoal. É o seguinte, embora o principal objetivo da ONU fosse a manutenção da paz, pessoal, a divisão entre os Estados Unidos e a União Soviética frequentemente paralisava a organização, pessoal, fazendo com que geralmente ela pudesse somente atuar em conflitos distantes da Guerra Fria. Uma notável exceção é uma resolução do Conselho de Segurança, pessoal, em 1950, autorizando uma coalizão liderada pelos Estados Unidos a revogar a invasão da Coreia do Norte e a Coreia do Sul, pessoal, aprovada na ausência, da União Soviética, pessoal. Em 1947, a Assembleia Geral aprovou uma resolução para dividir a Palestina, pessoal, criando o Estado aí de Israel, pessoal. 2 anos mais tarde, pessoal, Ralph Bunche, um oficial das Nações Unidas, negociou um armistício para o conflito resultante, pessoal. Em 1956, pessoal, a primeira força de manutenção de paz da ONU, pessoal, foi estabilizada para acabar com a crise de Suez, pessoal. Contudo, pessoal, a organização foi incapaz de intervir contra a invasão simultânea da União Soviética à Hungria, pessoal, após a revolução, do país. Em 1960, foi implantada a Operação das Nações Unidas no Congo, a maior força militar de suas primeiras décadas, pessoal, para trazer ordem ao estado do Katanga, restaurando seu controle à República Democrática do Congo, pessoal, em 1964, Enquanto viajava para encontrar com o líder dos rebeldes, pessoal, Moise Tshombe, durante o conflito, Dag Hammarskjöld, citado várias vezes como um dos secretários gerais mais eficientes da ONU, pessoal, morreu em um acidente aéreo meses depois. Ele ganhou postumamente o Prêmio Nobel da Paz, pessoal, ou seja, ele ganhou esse prêmio já depois de morto, pessoal, mas ganhou, E em 1964, pessoal, o sucessor de Hammarskjöld, o Tant, criou a Força das Nações Unidas para Manutenção da Paz no Chipre, pessoal, que tornar-se-ia uma das mais longas missões de paz, Com a grande descolonização na década de 1960, pessoal, principalmente na África, Ásia e Oceania, a filiação da organização viu um influxo de nações recentemente independentes, pessoal. Somente em 1960, 17 novos estados juntaram-se às Nações Unidas, 16 deles na África, em 25 de outubro de 1971, com a oposição dos Estados Unidos, mas o apoio de vários dos países de terceiro mundo, foi dada à comunista e continental República Popular da China a cadeira chinesa no Conselho de Segurança, pessoal, no lugar da República da China, que ocupou Taiwan. O voto foi visto como um sinal de declínio da influência estadunidense na instituição, pessoal. Os países de terceiro mundo juntaram-se numa aliança chamada Grupo dos 77, pessoal, sob a liderança da Argélia, que brevemente tornou-se uma potência dominante na ONU, pessoal. No ano de 1975, um bloco formado pela União Soviética e as nações de terceiro mundo, pessoal, passou uma resolução sobre a enérgica oposição dos Estados Unidos e de Israel, pessoal, declarando que o sionismo era racista. A resolução foi revogada em 1991, pessoal, pouco depois do término da guerra, Com uma presença crescente do terceiro mundo e a falha da associação em mediar os conflitos no Oriente Médio, pessoal, no Vietnã e na Caxemira, a ONU passou cada vez mais a deslocar sua atenção para seus objetivos ostensivamente secundários, pessoal, como desenvolvimento econômico e intercâmbio cultural, pessoal. Nos anos 1970, o orçamento para desenvolvimento econômico e social era de longe, maior que o de manutenção da paz, pessoal. Pós-Guerra Fria,
Após o término da Guerra Fria, pessoal, as Nações Unidas viram uma expansão radical em suas funções de manutenção de paz, pessoal, com mais missões em 10 anos que nas 4 décadas anteriores, pessoal. Entre 1988 e 2000, o número de resoluções do Conselho de Segurança adotadas mais que dobrou, pessoal, e o orçamento de paz aumentou mais que 10 vezes, pessoal. A organização foi responsável por negociar um fim à Guerra Civil de El Salvador, lançou uma missão de paz bem-sucedida na Namíbia e supervisionou as eleições democráticas na África do Sul, pessoal, pós-apartheid, e no Camboja, pós-Khmer Vermelho. Em 1991, pessoal, a instituição autorizou uma coalizão liderada pelos Estados Unidos, pessoal, que repulsou a invasão iraquiana do Kuwait, Quem é que não se lembra aí da guerra do Kuwait, pessoal? Tão falado nos jornais nacionais daquela ocasião, pessoal. Brian Urquhart, subsecretário-geral entre 1971 e 1985, descreveria mais tarde, pessoal, a esperança dada pelo sucesso dessas ações como falso renascimento, dadas as missões problemáticas que se seguiram, Embora a Carta da ONU, pessoal, tenha sido escrita com o objetivo principal de prevenir a agressão de uma nação contra outra, pessoal, durante a década de 1990, as Nações Unidas enfrentaram um número de crises simultâneas e sérias entre territórios como Somália, Haiti, Moçambique e a antiga Iugoslávia, pessoal. A missão na Somália foi vista como um fracasso após a saída dos Estados Unidos, pessoal, devido aos acidentes na Batalha de Mogadíscio e a operação na Bósnia, pessoal, enfrentou ridicularização mundial por sua confusa e indecisa missão, pessoal, diante da limpeza étnica. Em 1994, pessoal, a missão de assistência das Nações Unidas para Ruanda falhou em intervir no genocídio ruandês no meio de uma indecisão no Conselho de Segurança, pessoal. Nem tudo foram flores aí para a Organização das Nações Unidas, como se pode perceber, A partir das últimas décadas, pessoal, da Guerra Fria, críticos da organização, principalmente estadunidenses, e europeus, a condenaram por percebida má gestão e corrupção, pessoal. Em 1984, o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, retirou o financiamento do país à Unesco, pessoal, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que tinha sido fundada aí em 1946, pessoal, sob alegações de má gestão, sendo seguido pelo Reino Unido, Singapura, Pelo Reino Unido e Singapura, pessoal. Boutros Ghali, de 1992 a 1996, pessoal, secretário-geral, iniciou uma reforma no secretariado, pessoal, reduzindo aí um tanto o tamanho da organização, Seu sucessor, Kofi Annan, pessoal, de 1997 a 2006, fez novas reformas de gestão em face das ameaças dos Estados Unidos de reter suas cotas da ONU, pessoal. No final das décadas de 1990 e 2000, pessoal, as intervenções internacionais das Nações Unidas tiveram uma ampla variedade de formas, A missão durante a Guerra Civil de Serra Leoa, entre 1991 e 2002, foi suplementada pela Royal Marines britânica, e a invasão do Afeganistão em 2001, pessoal, foi supervisionada pela OTAN. Em 2003, os Estados Unidos invadiram o Iraque, mesmo sem conseguir passar uma resolução no Conselho de Segurança que lhe desse autorização para o ato, pessoal, levando a uma nova rodada de questionamento da eficiência da organização. Sob a liderança de Ban Ki-moon, a ONU interveio com tropas de paz em crises como a Guerra de Darfur, no Sudão, e o conflito de Kivu na República Democrática do Congo, pessoal, além de enviar observadores e inspetores de armas químicas à Guerra Civil Síria, pessoal. Em 2013, pessoal, uma análise interna das ações da ONU nas etapas finais da Guerra Civil do Sri Lanka em 2009, pessoal, concluíram que a associação sofreu falha sistêmica, 101 funcionários morreram durante o sismo do Haiti de 2010, pessoal, a maior perda de vidas da história da organização, Isso aí, para quem não se lembra, foi aquele terremoto que ocorreu no Haiti em 2010, pessoal, salvo engano meu, foi aquele terremoto tão falado aí nas mídias pelo mundo inteiro, pessoal.
É isso aí, pessoal. E com isso aí nós falamos aí um pouco, né, da história da Organização das Nações Unidas, aí a famosa ONU, pessoal. Então, neste vídeo, pessoal, foi apresentada aí, pessoal, de forma assim mais sucinta, pessoal, de forma resumida, um pouco sobre a ONU, pessoal. Num vídeo aí, pessoal, mais para frente, provavelmente iremos falar um pouco mais sobre a organização, pessoal. Também vamos falar aí dos membros desta organização, os objetivos dela, pessoal, bem como também aí a questão do financiamento, né, pessoal, os prêmios e controvérsias que ela tenha recebido aí, pessoal. Vamos falar de reformas, né, de notas também emitidas pela própria organização, pessoal, e principalmente, pessoal, para finalizar aí a questão das ligações externas, né? Muito bem, pessoal. Se vocês gostaram aí desta minha narrativa, pessoal, eu venho pedir aos senhores aí que clique em gostei, pessoal, bem como aí fazer aí os seus compartilhamentos aí nas redes sociais, pessoal, o compartilhamento deste vídeo. E se caso você não é inscrito neste canal, pessoal, você dá uma inscrevida aí nesse canal, né, se é que assim eu posso dizer, né, ou melhor, se inscreva, né, nesse canal e também clique no sininho para receber aí, pessoal, as notificações dos novos vídeos. Também pode nos comentários passar para nós aí, pessoal, todas as suas sugestões de melhorias para este canal, pessoal, que estaremos dando a devida atenção aí, pessoal, a fim de melhorar cada dia mais o nosso canal, pessoal. É isso aí, pessoal. Um forte abraço a todos. Fiquem todos na paz do Eterno, né, pessoal? E a gente se vê. Fui.